Vou começar aqui, deixa eu ajustar aqui. Bom, agora sim. Pessoal, bom dia a todos. Eu estou muito feliz de iniciar essa live, esse workshop. É a primeira live e o primeiro workshop do meu canal do YouTube. Então, já se inscrevam, já dá um like aí, que eu vou trazer muito conteúdo para vocês. Vai ser muito legal compartilhar todo esse conhecimento. Bom, vamos lá. Hoje o foco desse workshop é a gente falar um pouco desse mês de conscientização da auditoria interna. E esse mês a gente tem uma campanha que é realizada pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Então, dentro dessa campanha tem um edital onde empresas podem concorrer para ganhar um reconhecimento nacional por essas ações de conscientização, da importância de ser auditor interno, da importância da auditoria interna para as organizações. Então, vamos lá. Bom, inicialmente, para quem ainda não me conhece, né, rapidamente, eu sou Letícia Magalhães, trabalho com auditoria por mais de 14 anos e tenho, não só trabalho, mas gosto muito, né, desse ramo de auditoria. Então, já trabalhei auditando, sendo auditada, organizando equipes de auditoria, fazendo gestão do processo de auditoria. E aí, uma das minhas especialidades é realmente fazer esse trabalho em relação à campanha do IAMEI. Então, eu pude ajudar empresas a conquistar essa premiação e agora eu estou aqui mostrando o relatório campeão. Então, vou começar a compartilhar minha tela aqui para a gente começar com o conteúdo, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui e aí a gente vai conversando e vocês me avisam se está tudo ok. Só um momentinho. Vamos lá, compartilhar. Vamos lá. Deixa eu fazer uma configuração aqui para eu ficar. Vocês já estão vendo? Vocês já estão vendo? Ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar a falar do relatório campeão, que é essa campanha do EMEI Brasil. Esse relatório, pessoal, ele vem da situação desse edital que o IA ele lança a cada ano, e essas ações elas devem ser feitas durante o mês de maio. Então, tem alguns critérios a serem aplicados, que são obrigatórios, só que eu trago aqui o relatório, que é o relatório campeão, onde você pode usar esse template, que é uma orientação com testes que foram aplicadas e que foram validadas e as empresas conseguiram esse selo nacional, esse reconhecimento. Então, cada sessão que eu for passando, eu vou colocar sugestões do que vocês podem fazer, do que vocês têm que ter de narrativa, que isso vai ser mais robusto para o relatório final de vocês, tá bom? Aqui eu trago algumas instruções de uso. Deixa eu diminuir um pouco a telinha aqui para vocês entenderem. O que eu trago? Como eu trago exemplos de narrativas, você sempre tem que adaptar à realidade da sua empresa. Então, tem uma empresa, eu sou do setor de auditoria interna, eu sou um analista de auditoria, eu sou um gerente, vou fazer a revisão final do relatório. Então, você pode usar todas as instruções que eu trago aqui e adaptar à sua realidade. Sempre manter uma formatação profissional, uma formatação consistente, né? Todos os textos você pode substituir pelo nome da sua organização. Você deve se certificar de todas as evidências, todas as indicações que eu trago aqui estão validadas, estão corretas para fazer a postagem correta, né, do relatório, e sempre personalizar os seus dados, tá? Esse daqui é o sumário executivo que eu recomendo muito de vocês estarem utilizando. Eu trago 9 itens, né? Os 9 itens são obrigatórios? Não são obrigatórios, mas eu entendo que usando essa sequência, o seu relatório vai ficar muito mais interessante, tá? Então, eu trago, primeiramente, é importante fazer um briefing desse relatório, colocando um resumo de tudo que foi feito. Segunda parte, apresentação da empresa, depois justificativa, as ações e eventos realizados, o cronograma das ações, as evidências das ações realizadas,
considerações finais, agradecimentos e contato da empresa. Agora a gente vai seguir, eu vou detalhar cada um desses itens, dando os insights e narrativas que vocês podem trazer de exemplo e aplicar na sua organização. E colocar, logicamente, no teu relatório. Então, quando eu trago o briefing do relatório, você tem que trazer algo conciso, é um resumo conciso de tudo que foi feito. É importante que você faça isso no máximo em 2 parágrafos, tá? Então, você traz um resumo conciso, os principais resultados e o impacto que foi gerado. Aqui eu trago algumas sugestões, né? Por exemplo, este relatório documenta a participação da empresa tal na campanha IAMEI Brasil de 2025, durante o mês de maio. Eu sempre reforço esses pontos, porque o edital do IA, eles sempre trazem que as ações devem ser feitas no mês de maio, né? Período antes ou depois não são considerados no relatório e não conta para avaliação final. Então, aqui eu trago. Então, ao longo do mês, nossa organização desenvolveu conjunto estratégico de atividades internas e externas, com o objetivo de promover a conscientização da auditoria, a importância da auditoria e o papel fundamental na governança. Então, a gente sempre valoriza o que a auditoria traz de impacto e resultados positivos e as ações que vocês fizeram. Aqui eu trago mais narrativas, né, destacando a realização no NoBX de atividades internas. Então, assim, dependendo da estratégia e da sua organização, faça esse resumo do que vocês planejaram para a implementação e acredito que vai ficar muito bem explicado nesse briefing inicial, porque a banca vai avaliar. Ah, entendi, então eles fizeram todas essas ações e depois você vai trazer o detalhamento, tá? No item 2, é muito importante trazer a apresentação da sua empresa, né? Então, você ali é um auditor, é um analista, ou você é uma empresa terceirizada que está fazendo o relatório, é importante trazer a equipe, como foi fundada, qual é a missão, visão, valores. Então, eu trago aqui algumas narrativas, né? A área de atuação da empresa, quais são as principais atividades e conquistas, né? Então, é muito interessante aqui vocês, e também uma empresa que trabalha com auditoria ou passa por auditoria, quais são essas conquistas dessa empresa, nessa área, vamos dizer assim, né? Então, qual é o crescimento que vocês tiveram em relação ao ano anterior? Qual a principal estratégia de mercado? Se tem presença nacional, se tem presença internacional? Então, aqui você faz todo o alinhamento do que é a tua empresa hoje, tá? Esse item da justificativa da participação não é obrigatório, mas eu acho interessante trazer uma justificativa de participação. Por exemplo, você é uma empresa que é a primeira vez que está participando, ou é uma empresa que está participando pela segunda, terceira vez consecutiva. Então, tem o impacto de uma justificativa de participar desse projeto, né? Então, é interessante vocês trazerem aqui o nome da empresa, o que reflete esse compromisso contínuo com a excelência da governança corporativa, valorização da auditoria interna. Então, é interessante trazer uma justificativa da participação, embasando, né, fortalecendo isso até institucionalmente dentro da sua organização. E aí, trazer esses impactos da auditoria interna na organização, como justificativa da participação. Então, nós tivemos otimização de processos, fortalecimento da cultura, né, de compliance. Aqui eu trago 4 sugestões do que você pode estar trazendo como justificativa, que impactou sua empresa e vocês querem participar, estão mantendo a sua participação, né, consecutiva nesse projeto da campanha. Depois que você fez todo esse trabalho de apresentação, justificativa, briefing do que foi realizado, você vai entrar nas ações e eventos que realmente vocês conseguiram as evidências, vocês conseguiram planejar e implementar. E é muito importante que você diferencie as ações internas das ações externas. Porque no edital da campanha desse ano, ele cita, né, que tipo de ação interna você deve fazer e externa. E às vezes tem aquele hashtag que você tem que estar
marcando nas ações externas de redes sociais, que eu vou falar um pouco mais lá na frente. Então, aqui eu trago sugestões de layout de como você pode estar fazendo, né, essa demonstração, fazer uma tabela, fazer uma descrição ali por parágrafo. Aqui eu gosto de colocar os itens e, resumidamente, o que foi feito interna e externamente. Se teve webinar, palestra, treinamento, sempre destacando os títulos, os comunicados via e-mail, assinatura de e-mail, que faz a propaganda ali do IA, publicações externas em redes sociais, participação em eventos. Então, essas são sugestões que realmente, se você fizer, já garante grande parte ali dos itens obrigatórios para finalizar o relatório. E aqui eu trago também sugestões de como você pode estar descrevendo os projetos desenvolvidos. Nome do projeto 1, né? Tivemos a iniciativa de realizar palestras internas sobre o tema estratégico da importância de auditorias internas, gestão de riscos, como funcionam as não conformidades identificadas, qual o papel importante na tratativa, os impactos que isso traz na gestão. Então, aqui você vai trazendo, como eu disse, de acordo com a sua organização e as ações que vocês conseguiram estar implementando, vocês vão descrevendo todas essas ações. E aí, um item muito importante que não é obrigatório, mas eu trago, e isso facilita muito depois vocês colocarem as evidências, é criar o cronograma das ações. Então, por exemplo, aqui eu trago 3 tipos de cronograma. 3 exemplos também que você podem estar como template de cronograma. É muito importante ter essa organização em sequência e nessa periodicidade. E reforço, todas no mês de maio, porque depois, nas evidências, você vem colocando na sequência que você colocou no cronograma, tá? Fica fácil de quem pegar o relatório fazer essa análise. Então, aqui eu trago um exemplo desse cronograma por tabela, colocando as datas. Reparem que eu já coloco as datas todas em maio, tá? A atividade, qual foi o público, quem foi o responsável, por exemplo, de cronogramas por semana. Então, você vai colocando o período da semana e as atividades que foram realizadas. É interessante também, fica um layout legal. O cronograma por tabela eu gosto porque já tem uma visão geral. E aí, quando você identifica qual é o cronograma que você quer mostrar no seu template e organizou as ações que você vai fazer, você vem agora na parte das evidências das ações realizadas. Essa é uma parte crucial do relatório, né? Eu acho que você pode considerar esse item como obrigatório, tá? Esse item não pode faltar. Então, aqui você vai trazer as documentações e todas as evidências dessas ações. Então, aqui eu trago uma sugestão de narrativa, né? Nesta sessão, apresentamos as evidências das ações realizadas durante a campanha, e aí eu trago aqui dicas que você não pode deixar de fazer. Por exemplo, sempre registrar a data e horário dessas atividades. Tem aplicativos que registram a data e o horário, quando você tira uma foto, tá? Vai fazer um evento online. Na descrição do evento online vai ter a data, vai ter o horário. Quando realizar o evento, você tira um print de tela. Vai ter lista de presença, vai ter lista online. É importante criar as suas evidências, tá? Lógico, todas validadas. E muito importante, tudo que for em rede social online, não pode deixar de faltar de colocar os hashtags. Isso está em edital também, gente. Então, assim, fez algo online, publicou em rede social, tem que ter as hashtags da campanha, tá bom? E aqui eu trago alguns exemplos, né? Então, vai ter publicações em redes sociais. Então, você vai colocar um template só para essa arte. E uma coisa muito importante, toda vez que você colocar alguma evidência, gente, coloca uma explicação básica aqui, ó, do lado, né, embaixo, do que é essa evidência. É um print no Instagram, é um print lá no LinkedIn, né, ou outra rede social. Então, você coloca o tema, aqui eu coloquei tema, abertura do mês internacional de conscientização
da auditoria interna, o resumo, explicando o que foi esse print, né? E aí, é opcional, porque assim, encerrando o mês de maio, quando você for fazer a avaliação de tudo, você vai ter esses resultados, mas não é obrigatório você colocar. O importante é você colocar a postagem com as hashtags e um tema coerente com a campanha. Então, aqui eu trago exemplos de Instagram também, exemplo de narrativa, exemplo até de tema para você estar trabalhando. Eu trouxe 4 publicações, porque é o mínimo que você tem que fazer para ser válido para o relatório, tá? Quanto mais você fizer, melhor, mas você precisa fazer essas 4. E fazer a hashtag, tá? Acho interessante fazer as 4. E aqui mais exemplos de LinkedIn, de temas também, tá bom? Isso é muito importante. Você também pode criar evidências como comunicados por e-mail, né? Tem sugestão também lá no edital. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Às vezes você tem uma equipe interna, uma empresa de médio a grande porte, tem colaboradores que você pode estar encaminhando e-mails internos, né, sobre o assunto da print do modelo do e-mail e print de alguns exemplos de compartilhamento, é importante, tá? De envio. Às vezes as empresas têm um marketing com um e-mail identificado já de comunicação interna, então isso é uma evidência bem legal para você estar colocando. Aí você vai colocar qual que foi o assunto, qual que é o público-alvo, qual que foi o objetivo desse envio, né? A informação, o que você quis passar nesse conteúdo. E algumas empresas conseguem fazer essa taxa de abertura, de percentual de pessoas que leram ali, que aceitaram, tá? E comunicados para clientes e parceiros. É muito importante também, porque você divulga que você está participando da campanha e até um incentivo, né, desses terceirizados, esses clientes e parceiros também participarem. E aí eu trago aqui sugestões, o assunto, qual que foi o público, a base de clientes e parceiros estratégicos do agronegócio, ou base de clientes e parceiros estratégicos, daí você coloca o objetivo, qual que foi a taxa também de recepção, isso aqui é muito importante, porque você tem métrica e performance para apresentar lá nas considerações finais. A assinatura de e-mail, que é uma implementação super fácil, porque no próprio site do IA Brasil, eles dão sugestões de template de assinatura de e-mail. Então, você pode copiar, fazer um alinhamento interno, né, na empresa, e todo mundo colocar essa taxa, né? Essa taxa. E aí pode fazer os prints dos e-mails enviados para os clientes, tal, com essa logo. Fica bem interessante e é uma ação fácil de aplicar e uma evidência também que fica legal de divulgação e é fácil de fazer. Webinar. O webinar também é muito interessante. Você pode fazer isso em paralelo com as palestras, né, que eu trago aqui também. O que é? Você vai ter um tema, uma duração, vai ter um público-alvo, você vai ver o nicho que você vai fazer essa palestra, essa webinar, né? Então, por exemplo, vai fazer entre os departamentos mesmo, vai fazer com um terceiro, ou vai fazer internamente no próprio setor. Vai contratar, vai ter parceria com um especialista. Isso é muito legal, muito interessante, cria bastante networking, mostra relevância ao tema. E aqui eu dou uma sugestão do que você pode trazer resumidamente. Quem é o nome do palestrante, se vai ter algum mediador, né? Qual que é o cargo dele na empresa, uma breve biografia, né, dos participantes, é muito interessante. E aí você, como eu disse, fazer print, vai ter lista online, vai ser presencial. Uma coisa muito legal dos eventos presenciais é essa interação com o público. Então, tirem muitas fotos de interações, sabe? Isso fica muito robusto para o relatório e para a apresentação. Aqui é exemplo de treinamentos. Você pode fazer treinamentos internos ali com a sua própria equipe ou com departamentos diferentes, vendo um problema referente à auditoria ou então uma oportunidade de melhoria também referente à importância da auditoria, ao processo de auditoria da sua empresa. Então, aqui eu trago sugestões, se manter um título desse treinamento,
repassar a data, o horário, qual que vai ser o local, se vai ser online, se vai ser físico, né? Se você vai disponibilizar algum material, isso é muito interessante. Você pode fazer algum manual, alguma instrução, até algum procedimento de auditoria interna que você quer divulgar exatamente no mês de maio para ter engajamento, isso é bem legal. Quem vai ser o instrutor, o cargo, a empresa, uma mini biografia interessante estar passando. Quais são os objetivos, que as informações, e depois com as fotos, a evidência da lista de presença do pessoal. Se for online, também dá para tirar a lista de presença online. Você faz o print, cola ou exporta. Então, é muito importante quando entra nessa parte que envolve mais público, né, e presencial. E aí, chegando nas considerações finais, que não é o final do relatório ainda, o que é importante nessa fase? Lembra que eu comentei com vocês? Pessoal, aqui é importante você ter alguma métrica de performance, porque lá nas considerações finais, você vai ter que apresentar. É obrigatório? Não, mas é interessante você mostrar que o que vocês fizeram, o que vocês implementaram, planejaram, teve impacto, né? Então, por exemplo, reflexões sobre os impactos, as mudanças que foram observadas, e depois a gente trabalha os agradecimentos. Então, aqui eu trago uma narrativa, né? Exemplos, né? A participação da empresa X na campanha foi uma experiência extremamente gratificante, enriquecedora para toda a organização. Aí você vai falando, realmente fazendo o insight de tudo o que aconteceu durante o mês. Você vem com a sua narrativa, trazendo aqui para esse item de considerações finais. Uma coisa muito legal que é trazer no item de considerações finais, se você quiser criar tópicos falando reflexões em impactos, a valorização institucional, reconhecimento ao IA e os próximos passos. Isso é muito interessante de trabalhar aqui, porque aqui nas reflexões impactos, eu dei algumas sugestões aqui, falando sobre que transformação significativa você identificou. Por isso que quem vai estar à frente do projeto, quem vai estar à frente ali da equipe, ela tem que ter essa visão mais crítica e analítica, né? Vão ter as pessoas que vão executar, ou a pessoa mesmo vai executar e vai implementar, e já vai ser a pessoa mesmo que vai fazer o projeto, né? E vai escrever o relatório. Ela tem que ter essa visão mais crítica de ter a percepção, de criar essas métricas de performance e essa sensibilidade do que foi mudado, né? Aumento do engajamento, por exemplo, de todas as ações que foram feitas durante o mês, vocês identificaram que a ação da palestra com o especialista em riscos foi o que teve mais engajamento, mais participação. Traga para cá também, traga insights interessantes. E aqui vocês validam toda a criatividade que vocês fizeram lá nas ações. Então, isso é muito importante. Um detalhe, se você está vendo o relatório agora, está acompanhando comigo. Falei assim, nossa, tá legal, já consigo ter uma sequência lógica na minha cabeça, mas está sem ideia para fazer, tipo, o que eu faço, né? Ou então você é a primeira vez que você está participando da campanha e você, falei, nossa, mas isso deve ter muito dinheiro, vou gastar. Ou então você já é a terceira vez, segunda vez consecutiva que participa da campanha e está sem ideia, tem que renovar. Eu deixei um material separado de 100 dicas que são baixo custo, criativas, que é um dos critérios da campanha que você pode estar aplicando na empresa. Mas eu vou falar um pouquinho aqui da frente, tá? As mudanças observadas, que é aquilo que eu falei para vocês. Todos os insights que vocês observarem, tentem fazer métricas, tentem, de alguma maneira, pontuarem e trazer para cá. Fortalecimento da cultura, controle de gestão de riscos em todos os níveis organizacionais, dependendo do que vocês aplicaram, né? Trabalhou mais a parte de riscos. Enfim, reconhecimento da auditoria interna com parceria de negócios e outros agentes de transformação, tragam aqui. A parte de valorização institucional. Então, aqui eu trago exemplos falando do alinhamento com os valores da empresa, né? Então, aqui vocês podem reforçar que o compromisso com as melhores práticas de governança, né, estão alinhadas perfeitamente aos nossos valores de transparência, integridade, desenvolvimento profissional da equipe e grande oportunidade desse networking, né, até internamente entre os setores e com os parceiros de negócios também. Então, trago esse fortalecimento. E aí é um ponto que eu acho interessante colocar, que não é obrigatório.
Mas é interessante os próximos passos. Por quê? Porque quando você trabalha isso, trabalha essa cultura, trabalha esse engajamento, você vai ter percepção de mudança. E aí essa mudança você vai querer manter dentro da sua empresa. Né? Ainda mais a cultura de auditoria, que às vezes é uma cultura que fica dentro daquela caixinha, né? Então, quando ocorre essa expansão, essa divulgação, esses programas de conscientizações, treinamentos, é interessante dar continuidade. Então, aqui você pode colocar, se você vai dar continuidade em algum programa, vai dar continuidade em algum treinamento, colocar a periodicidade que vocês têm interesse de estar fazendo. Então, é interessante você colocar os seus próximos passos, tá? E aí, chega uma parte que eu acho muito importante, gente, agradecimento. Porque a gente não faz nada sozinho, né? Você pode estar ali à frente daquela liderança, você é responsável pelo relatório, mas as ações que vocês planejaram e estão implementando depende das pessoas. Então, esse campo, esse item de agradecimentos, você tem que tentar relacionar todos que contribuíram para o sucesso da sua campanha. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né? A liderança, o nome da empresa, o nome dos cargos, né, que foram envolvidos, a equipe de auditoria interna, né, aos departamentos que deram apoio a todos os programas e ações implementadas. Então, é interessante você trazer agradecimentos especiais. Teve algum palestrante, algum especialista convidado. Agradecer também ao Instituto dos Auditores Internos do Brasil, falando sobre a campanha, que é uma inspiração necessária para o ramo de auditoria interna, isso é muito interessante. Enfim, né, a todos os participantes, fazer um sincero agradecimento, deixar registrado isso em relatório, que esse relatório ele pode subir para outros, o próprio público interno, né, de verificar as ações, porque fica um relatório robusto, com fotos e imagens, toda aquela programação. Então, é um relatório bonito de se enxergar quando tem bastantes ações implementadas e parcerias, tá? E o final é o contato da sua empresa. É o contato de quem vai estar à frente ali nas informações do IA. Aqui você vai listar todas as informações em relação a redes sociais, exemplos de como você pode estar relatando as informações de contato, tá? Tá bem completo. Aí você tem que mencionar aqui quem é o responsável do contato, né? Todos têm essa informação. E um item muito importante. Como documentar essas ações, né? Então, no início eu dei uma reforçada, mas agora eu trago novamente que tudo, gente, tudo tem que ser registrado. Sabe? Tudo vocês têm que conseguir fazer captura de tela, publicações, né? Fotos dos eventos, as evidências com as devidas hashtags que são obrigatórias. Essa organização cronológica vai ser essencial para você se organizar, implementar, né? E depois fazer o relatório na sequência. É muito importante você tentar criar essas métricas, né? Se possível, incluindo número de participantes, número de unidades que participaram do projeto, se a empresa foi, né, de grande porte, tiver em outros estados, até internacionalmente, né? Qual que foi o engajamento das redes sociais? Então, isso tudo é usado para métrica, para você mostrar o quanto você conseguiu de engajamento e conseguiu a participação mesmo, né, dos colaboradores e internos e parceiros externos. Depois que você fez tudo isso, você tem que compilar em um PDF único. Esse é um item obrigatório, tá? Então, esse PDF único, você vai compilar esse arquivo, né? Faz uma revisão. E você vai ter que mandar esse arquivo por e-mail do IA, que é o marketing@iabrasil.org.br, dentro do prazo estabelecido. O prazo desse ano é a primeira semana de junho. Então, é importante, a cada vez que você implementar uma ação, você já tem um arquivo para estar subindo já essas informações, para não ficar muita coisa para a revisão final, né? Para vocês mandarem para o IA, para fazer a validação e avaliação. Gente, então, assim, eu quero que essa live te traga insights, te traga conteúdo.
você consiga fazer um template realmente de um relatório campeão e mostrar, né, que a auditoria interna ela é fundamental para a boa governança, gestão de riscos e controle interno. E lembra que eu falei para vocês, tá, legal, entendi como tem que ser o relatório, os itens ali aplicáveis, os itens que são obrigatórios, os itens que são opcionais. Mas e aí, o que eu vou fazer? Que ideia que eu vou ter? Eu não tenho nem ideia para fazer isso. Então, calma. Eu criei 100 instruções práticas para você implementar ainda no mês de maio. Dá tempo. Elas são criativas e, o mais importante, gente, de baixo custo e que vai promover uma conscientização sobre a auditoria interna durante o mês de maio. Então, ou seja, ainda dá tempo. Eu vou dar um spoiler aqui de como é esse material. Confirma para mim se vocês vão estar vendo. Eu vou mudar de slide aqui. Confirma para mim se vocês vão estar vendo, tá? Peraí. Vocês estão vendo já esse outro slide? Como usar este guia? Confirma para mim, gente, para eu continuar aqui. Confirma para mim. Já está aparecendo? Eu vou compartilhar novamente a tela, que não está indo, tá? Vou interromper o compartilhamento e vou puxar de novo. Só um momentinho, gente. Não deu para compartilhar direto do outro lado. Vamos lá. Apresentar. Compartilhar tela. Vê se agora está indo, pessoal. Quer dizer, eu, com base no que já foi feito, com base no que foi validado, e com base em coisas criativas, que às vezes o setor de auditoria interna é um setor pequeno, a gente não tem tanto recurso. E aí, essas ideias, elas são muito interessantes, que você consegue fazer isso com baixo custo. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Vamos lá. Tá indo? Tá, vou tentar de novo aqui. Compartilhar tela. Vamos ver aqui. Compartilhar e botar no palco, né? Vou colocar aqui, só um minutinho. Adicionar ao palco. Ver se agora foi. Foi? Vocês estão vendo aí como usar este guia? Ah, não. Ainda não está aparecendo. Eu vou tirar esse daqui e tentar compartilhar de novo. Vamos ver se agora vai. Vou atualizar aqui, só um minutinho, gente. Já vou colocar aqui para vocês. Então, gente, esse guia ele está muito interessante. E eu dividi ele em 7 capítulos. Compartilhar tela. Agora eu acho que vai. Porque ficou aparecendo aqui para mim. Guia. Adicionar ao palco. Vê se vocês estão conseguindo visualizar, pessoal. Vocês estão vendo aí como usar este guia? Ok? Ótimo. Então, como eu disse para vocês, são 100 instruções, são 100 dicas. Então, assim, não tem como falar, mas eu não tive ideia, não consegui fazer nada. Gente, vamos tentar, é interessante, vai dar engajamento, vai mudar um pouco a cultura dentro da empresa de vocês, o reconhecimento da auditoria interna, essa importância da auditoria interna. Então, eu trago aqui 7 bases, vamos dizer assim. Então, dicas de publicações em redes sociais, dicas de ações internas de baixo custo, tá? Treinamentos e workshops econômicos, tá?
opções de capacitação sem grandes investimentos, ações criativas e engajadoras, que é um dos critérios para a seleção das empresas, tá? Parcerias e networkings, trago várias sugestões de parcerias e networkings que eu já fiz, implementei e dá certo, são evidências muito interessantes e dá muito engajamento. Materiais digitais de divulgação. Tô sem ideia. Às vezes a pessoa é a primeira vez presa e tem empresas que já estão há vários anos, ficam sem ideias do que fazer. Então é legal, já traz vários insights. E um insight muito interessante, que eu acho que é uma novidade muito legal, são as ações de responsabilidade social. Isso aqui vai fazer toda a diferença no relatório de vocês, tá? Ações de responsabilidade social, eu acho que ela causa um impacto muito positivo. Por quê? Vou mostrar algumas coisinhas aqui para você. Por exemplo, né? Olha só, 30 minutos de aconselhamento gratuito a microempreendedores. Ou adapta isso ao seu nicho, adapta isso à sua empresa, entendeu? Mas os impactos das ações sociais eu acho que são muito relevantes e valem você dar uma olhada nesse material, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a tela para eu ver vocês. Oi, vocês estão me vendo já? Gente, bom, eu espero, gente, que esse conteúdo tenha dado muito insights para vocês aplicarem todas essas dicas, essas instruções, né? Ainda dá tempo. Hoje ainda é dia 3 de maio, dá tempo de aplicar essas ações, participar dessa campanha, que é muito importante para a nossa profissão, para a área de auditoria interna, né? É um mês de conscientização internacional da auditoria interna. E aí, se você quiser saber mais informações, eu quero material, eu quero pegar essas dicas, entra na bio do meu LinkedIn, ou então na bio do meu Instagram, e aí vocês vão ter todas as informações ali do material, o material das dicas, a live, essa live vai ficar gravada. Se você quiser entrar em contato para algumas dicas, instruções, como implementar, me chamem ali direto ali no meu WhatsApp, que está tudo no link da bio do Instagram, tá bom? Eu vou finalizando por aqui, meu tempo está quase acabando. Eu quero agradecer muito, muito, muito a participação de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, dá um like aí. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube, então estou muito feliz de iniciar esse projeto aqui junto com vocês. E eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Um grande beijo a todos e fiquem em paz.